Oi, gente, bom dia. Estamos juntos novamente. Hoje esse vídeo vai ser sobre resistores elétricos, tá? Eu tenho feito esses vídeos justamente para o pessoal da EJA, tá? E do ensino fundamental do nono ano, tá? Como uma introdução à física conceitual mesmo, tá? Para esse tipo de estudante. Não é muito direcionado ao Enem, tá? É uma questão de mais conceitual mesmo. Então vamos falar de resistores. Quais são os tipos de resistores, né? Aparelhos elétricos como lâmpadas, tá? Secador de cabelo, ferro de passar, tá certo? Torradeira, esses tipos de aparelho são, são aparelhos elétricos, tá? Que usam resistência elétrica. A gente chama eles também de resistores, tá? A função maior desse tipo de aparelho é o aquecimento, concordo? Então, o chuveiro, esqueci do chuveiro também. O chuveiro elétrico, o ferro de passar, tá? O secador de cabelo, todos eles geram calor, né? E esse calor, gente, ele é denominado o quê? De efeito Joule, tá? Esse efeito Joule devido à corrente, tá certo? Que vai passando ali no fio condutor, devido à corrente elétrica. Antes disso, falando de corrente elétrica, né? Vamos definir corrente elétrica, tá? Através do simulador ali também, que é o FET colorado, tá? Então deixa eu espelhar o FET colorado aqui, no Meet aqui, para a gente ver a simulação bem bacana, tá? Então eu vou falar agora sobre resistência elétrica, a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm, tá? Ohm porque é em homenagem ao físico, tá? Que estudou a resistência elétrica, o George Simon Ohm. O homem é OHM, gente. OHM, Ohm, tá? Então vamos lá para o FET colorado. Deixa eu espelhar aqui. Uma guia. Lei de Ohm. Deixa eu só partilhar aqui. Ok. Vocês estão vendo aqui, tá? O simulador, tá? O FET colorado. Vocês estão vendo que eu tenho um quadro aqui mais à direita que ele vai falar que ele vai designar a tensão, tá? A tensão V e a resistência R. Como eu estava falando de resistores, né? O que são esses resistores? São elementos de um circuito cuja função exclusiva é transformar energia elétrica em calor, tá? O que se é desejável no chuveiro, no ferro de passar roupa, no secador de cabelo, tá certo? É desejável. Esse efeito, que é o efeito Joule, ele é muito desejável. Mas, quem vai reger, né, esses resistores? É a primeira lei de Ohm, que é justamente essa aqui, ó, que são essas letras aqui. V igual a I vezes R. Os livros didáticos trazem U igual a I vezes R também. V ou U, que o V é a tensão, tá? Ou a voltagem, e R é a resistência. Note que aqui na parte inferior aqui, ó, eu tenho algumas baterias aqui, ó. 3 pilhas, no caso aqui, de 1,5 volt, tá certo? Nesse caso aqui, como eu não estou simulando ainda, nós estamos com a corrente de 9 miliamperes, tá? E esse que é cor de rosa aqui, que está cheio de pontinho preto, isso é um fio condutor, tá? É um fio condutor. Esses pontinhos aqui vão ser os elétrons, certo? Os elétrons que estão passando dentro do fio. Ou, melhor, né? Vamos definir corrente elétrica. O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica, gente, vai ser esse fluxo, tá? O fluxo ordenado, tá? De cargas dentro de um fio condutor aqui, ó. Tá vendo esse fio cor-de-rosa aqui? É o fluxo ordenado que vai gerar corrente elétrica, tá certo? Então, se eu tenho um fluxo de cargas e está ordenado, eu vou ter corrente elétrica. Note que eu estou com a tensão aqui de 4,5, né? 4,5 volts, ó. 1,5, uma bateria, 1,5 outra, 1,5 outra, dá 4,5. O que a lei de Ohm, ela, né, ela define, né? Ela define uma proporcionalidade entre corrente e tensão, resistência e corrente,
tá? Ou seja, a relação, tá, entre a tensão VOU com a corrente I, tá, laranjada aqui, né, e a relação entre a resistência, tá, resistência R aqui, e a corrente I. Qual que vai ser essa relação, né? Para a tensão em relação à corrente, tá? Se eu deixar a temperatura desse condutor aqui constante, tá certo? Desse fio aqui, condutor, se eu deixar a temperatura constante, então, o que vai acontecer? Essa corrente aqui, tá? A intensidade dessa corrente, que aqui está 9 mA, vai ser o quê? Diretamente proporcional, tá? à tensão. Também, gente, tem outro nome, a tensão, chama-se diferença de potencial, é DDP, tá? DDP, tá aplicado aqui nos terminais dessas baterias, dessas três baterias aqui, tá certo? Então, aí você vai ter a intensidade de corrente que ela vai ser o quê? Proporcional à tensão, tá? Ou a DDP, como queiram dizer, vai ser proporcional. Então, e vai ser o quê? Diretamente proporcional. Diretamente. Ao passo que, para a resistência em relação à corrente, nós teremos uma proporcionalidade inversa. Ou seja, vai ser inversamente proporcional. A resistência vai ser inversamente proporcional à corrente. Então vamos simular aqui, tá? Vou simular a tensão. Vou baixar a tensão, vai fazer uns barulhinhos bacanas aqui. Vou baixar essa tensão aqui, ó. Vou tirar, ó. Diminuir para 1,5 volt. Note que quando eu diminuir a tensão aqui, tá? Eu diminui a corrente I, ó. A corrente foi para 3 amperes, tá certo? Eu diminui a corrente I. Então, é diretamente proporcional, não é? É diretamente, ó. Se eu diminuo a tensão, eu diminuo a corrente também, ok? Vou aumentar agora a minha tensão. Pôr mais bateria ali, ó. Pus 2, pus 3, pus 4, vou colocar 4 aqui, ó. Deixa eu chegar até o máximo. Ó, então a tensão foi de quanto? 9 volts, ó. Eu aumentei a tensão, ou a diferença de potencial, ou a voltagem, e aumentei também quem? A corrente que percorre o condutor, certo? Então, então a tensão é diretamente proporcional à corrente. Se aumenta a tensão, aumenta a corrente. Se diminui a tensão, diminui a corrente também. Ok? Vamos agora, deixa eu voltar ao início para colocar agora a resistência. Ó. Agora, em relação à resistência, eu vou alterar a resistência. Nós estamos com a resistência de 500 ohms. A unidade de resistência, gente, é essa ferradurinha aqui, que é o ohm. O-H-M, em homenagem ao físico. George Simmons Ohm. E o volt é a unidade de tensão, tá certo? A unidade da tensão. A unidade de tensão é volt, em homenagem ao físico italiano, Alessandro Volta, tá? Não sei se fala italiano dessa forma, mas Alessandro Volta. É de volts, é o volts, tá? E a resistência é o ohm, por causa do inglês, George Simmons Ohm, ok? Deixa eu alterar essa resistência então. Vou diminuir ela aqui, ó. Aí vocês têm que observar agora o fio cor-de-rosa, ó. Tá? A quantidade desses pontinhos pretos, que seriam os elétrons aqui, ou poderia ser a carga positiva? Poderia, mas no geral a gente fala que os elétrons que estão percorrendo um fio, tá? Então deixa eu diminuir aqui a resistência, ó. Diminuindo. O que está acontecendo com os pontinhos pretos lá, ó, da corrente, ó? Certo? Ó, ficou menos pontos pretos, ou menos elétrons aqui, ó, tá? Lembrando que esse sentido da seta aqui é onde que a corrente está, o quê? A corrente está percorrendo, ó, tá certo? Tá desse polo para o outro aqui, ó, tá? É onde está percorrendo a corrente. Não estou olhando o sentido convencional. Eu creio que seja o sentido convencional da corrente aqui, tá certo? Sentido convencional, do positivo para o negativo, tá certo? Positivo para o negativo. Mas o sentido real da corrente, ele não é do positivo para o negativo. O real é do negativo para o positivo. Então, essas pilhas aqui estão percorrendo o quê?
né, o sentido real da corrente, ó, tá? Do negativo, tô passando aqui até o ponto polo positivo, tá certo? E agora eu vou aumentar a resistência. Deixa eu aumentar a resistência agora, nós vamos ver. Observe os pontinhos lá no fio condutor cor-de-rosa, ó. Ó. Ó, isso. O que está acontecendo com a corrente lá, ó? Tá? A corrente está diminuindo, enquanto a resistência está aumentando. Tá vendo? Enquanto ao passo que, ó, quando eu diminuo a resistência, eu aumento a corrente, tá certo? Então resistência baixa passa mais corrente, resistência alta passa menos corrente, tá certo? E aqueles aparelhos elétricos que eu falei para vocês, eles têm um detalhe, como a resistência deles é alta, tá certo? A resistência deles é alta, ó. Passa uma corrente muito maior que vai gerar o quê? O calor, que é o efeito Joule, tá certo? Gera o efeito Joule lá, calor, certo? Então é essa relação. Então, só para arrematar aqui, a tensão, né? A tensão V é diretamente proporcional à corrente e a resistência é inversamente proporcional à corrente, certo? Deixa eu só parar de partilhar aqui que eu vou passar o outro. Deixa eu abrir o outro aqui do outro simulador, tá? Eu tô com o Meet aberto ainda, eu vou abrir o outro simulador. Só um instantinho, talvez não apareça aqui. Eu vou voltar aqui, não, vocês vão ver eu voltando aqui no FET Colorado, ó. No FET Colorado eu tô voltando, que eu vou falar agora da segunda lei de Ohm, tá? Deixa eu voltar aqui. Just a minute. Deixa eu só voltar aqui, demora um pouquinho. Ah, tá. Aí, ó, tá aparecendo o simulador, certo? Deixa eu voltar. Agora sim, a segunda lei de Ohm. Essa é a famigerada segunda lei de Ohm, que também vai falar de resistência. Ambas as leis, primeira e segunda, vão falar de resistência, gente, tá certo? Agora, o detalhe dessa segunda lei de Ohm, chamada segunda lei de Ohm, ou resistividade, tá certo? Enquanto a outra é a primeira lei de Ohm, é a resistência, aqui nós vamos tratar da resistividade, que é, gente, justamente, deixa eu só ver se eu estou compartilhando, eu acho que eu não compartilho.